que você veio fazer aqui hoje de manhã? Você veio pegar um pouco de roupa? Que bom que a gente tem roupa para compartilhar com você. Mas, cara, a gente quer compartilhar com você sobre alguém que pode sarar as suas dores, tirar seus medos, lembrar você do dia mau. Nós estamos vivendo dias ruins, os dias são maus, as pessoas, irmãos, parece que estão voando, não é para o céu, é de cabeça para baixo, e vão dar com a cara na terra e vão destruir as suas vidas. Meninos, vocês podem subir? Pode. Quantos anos vocês têm? Pode subir. Vai lá. Você não quer subir? Ah, menino. Pode ir lá, mano. Nós, como igreja, irmãos, temos que acolher melhor essas crianças. Eles estão sozinhos. Alguns aqui, quase uns 10 vieram sozinhos hoje. Nós vamos fazer um acampamento. Nós precisamos abordar essas crianças e saber da história delas, pegar onde elas moram e conversar com os pais, saber se os pais deixam elas ir no acampamento e a gente pagar. É R$50. Quem que pode fazer isso para mim? Estou falando, mas alguém tem que tomar responsabilidade. Quem pode ajudar a Leila? A Leila e a Jéssica? Pode ajudar ela, Jéssica? Pode? Só pegar os nomes, entender a história dessas meninas. O que mais? A Nayara? Nossa igreja tem uma circulação muito grande de pessoas, mas muitas pessoas não ficam, porque a gente não cuida delas como deveria cuidar, nem aborda elas. Então eu preciso da ajuda de vocês para isso, tá bom? Meninas, no final, por favor, me ajudem com isso. O microfone está falhando ou não? Pois bem, vamos voltar para a mensagem. Os dias são ruins, os dias são maus, as pessoas, em vez de ir para o céu, elas estão voando de cabeça para baixo, porque os valores estão invertidos, as escolhas estão equivocadas, as pessoas estão fazendo escolhas erradas, e o mundo está confuso. As pessoas têm dores na alma, as pessoas têm machucados. A ansiedade toma conta das pessoas, da vida das pessoas. Sim ou não, irmãos? Yes. O que é ansiedade? Vocês podem me ajudar a decifrar o que é ansiedade, o que é angústia? Ansiedade é pressa. Ansiedade é pressa. O que mais? Hã? Medo, tristeza. Você falou o que? Eu não consegui entender. Passar muitas coisas pela cabeça muito rápido, um pensamento acelerado. Hoje de manhã minha irmã estava desse jeito. Eu acordei, eu pensei em 1 milhão de coisas. Isso é ruim demais. É ruim. Aí eu sabe o que eu fiz? O que eu fiz? Hã? Eu fui orar. Fui ler a Bíblia. O que é ansiedade? É aflição? Sim ou não? Perturbação do espírito causada pelas incertezas? Sim ou não? Qualquer perigo que vai vir é ansiedade? Sim. Alguém já falou medo, terror, preocupação, inquietação. Você já ficou inquieto? Tudo isso é o quê? Ansiedade. Irmãos, a ansiedade pode nos fazer bem ou pode nos fazer mal? Tem que ter paciência.
A gente anseia por algumas coisas, quer algumas coisas, mas tudo tem que ser na medida correta. Muita ansiedade às vezes nos causa paralisia. Você fica parado porque você está muito ansioso e não consegue se mexer. E já ficou assim? Que doideira, né, gente? Eu vou ler um texto para vocês da palavra de Deus, Salmos 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Já chorou angustiado? Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte de Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as ondas e batalhões se abaterão contra mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: porque te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelos meus inimigos? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque você está tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Irmãos, a ansiedade, na medida certa, para as coisas corretas, ela nos leva a Deus. O primeiro versículo fala que estou ansioso para ir até Deus, para beber de Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ansiedade, na medida certa, nos leva a viver normalmente. Muita ansiedade nos leva a buscar água em qualquer lugar. A gente tem filtro em casa, não tem? Às vezes um filtro de barro, às vezes um filtro que você comprou, que sai direto do cano, esses filtros modernos. Mas onde você tem bebido água? A água da alma, a água que alimenta a sua vida. Aonde você tem bebido? Qual tipo de água você tem bebido? Água suja? Água empoçada? Água velha? Que tipo de água? Você tem chorado algumas vezes na sua alma, sim ou não? Você tem vivido dias com, às vezes, uma angústia no peito? Você já foi beber água da alma no bar, no boteco, na cerveja ou na droga? Você já acordou perturbado? Com raiva, acelerado? Você já acordou profundamente triste? Sim ou não? Você já acordou parecendo que você estava num abismo, num buraco, e parece que a sua vida não teria solução? Sim ou não? Você já se sentiu maltratado, traído pelas pessoas
mas as pessoas não fizeram nada contra você? Sim ou não? Pastor, Oi? Deixa eu pessoal atrás aí. Bom dia. você já está no provérbio, né? É isso aí. Eu queria escutar um pai. Você já se sentiu que as pessoas às vezes estão olhando para você e parece que elas estão zombando, estão falando alguma coisa, mas elas não fizeram nada? Já se sentiu assim? Você já acordou e teve um pensamento, uma sensação que a vida não tem sentido? Você já sentiu tanta dor, tanta angústia, tanto desespero que você sentiu vontade de morrer? Pois é, irmãos. Você alimenta seus dias, às vezes com inveja, raiva, indignação, desejo de confusão, de brigar. Você sempre está com o pavio curto o tempo todo. E por que a gente vai ficando assim doente? Alguém sabe me responder? Depressão. Não. Está aqui, ó, versículo 1. Como a corça anseia por águas torrentes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Naquele tempo, da época de Jesus, nós sabemos que ele vivia numa região muito quente, não é isso? E a corça é aquele bichinho, o veado. Não é o veado que você está pensando, é o veado, o animal. O cervo. O cervo, sabe aquele bichinho? E ele, quando ele sentia água, ele corria para onde? Quando ele queria água, ele corria para onde? Para o rio, não era isso? E você, quando a sua alma está angustiada, quando a sua alma está ansiosa, você tem buscado a água para a sua alma aonde? Mas não precisa responder ainda não, porque eu vou dar a resposta dessa para vocês. Você fica 2 horas por semana no TikTok, ou no Instagram, ou no Facebook? Sim ou não? Sim, claro que você fica. É lógico que fica assim. É claro que fica. Fica mesmo. Sabe por que tem depressão? Porque você começa a ver só porcaria, besteira, e a vida, você acredita, e o seu subconsciente não vem falar para mim que não é que é, porque se você beber água podre, o que vai acontecer agora no seu estômago? Vai ficar ruim. Você busca, você bebe água suja da sua alma. Aí você só vê TikTok, você só vê Instagram, você só vê Facebook. Aí você começa a ficar o quê? Ansioso. Porque a sua segurança, a sua vida, a sua expectativa não está em Deus. Está em coisas fúteis, coisas bobas. Porque a sua alma acredita que aquilo é que faz bem para você. Você não acredita que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você começa a agir, porque você entra no Facebook, você entra lá no Instagram, vou ensinar você a ficar rico. Como investir R$200 e isso. Como a igreja vai crescer muito, como você vai ser feliz. Isso é tudo coisas que vão entrando na sua mente e a sua alma começa a acreditar nisso. E aí não acontece. Por quê? Porque você é fraco, você é fraca, você é um vacilão, você é uma vacilona. Porque você não está construído na rocha que é Jesus. Você vive nessas coisinhas. Ai, que legalzinho. Quem aqui assiste série e novela 3 horas por semana? Todo mundo. Você não tem coragem. Se eu pegar a Cecília, a filha da Júlia, depois ela aqui, e o Bruno fala para ela, se joga, ela vai fazer o quê? Vai se jogar. Aí Deus fala,
Eis que estou contigo todos os dias, até... Mas você vive desesperado, você vive ansioso, você vive ansiosa. Você acredita que a vida é feita dos valores que o TikTok e o Instagram estão te passando. Você acredita que homem pode se deitar com homem e mulher pode se deitar com mulher. Você acredita que não existe Deus, porque um cara lá falou que você não tem que acreditar em Deus. Você bebe águas, você bebe qualquer tipo de água, você não vai na fonte. A fonte não é o que te preenche a sua alma, é qualquer coisa. E sabe por que você bebe qualquer coisa? Porque qualquer coisa te satisfaz. Porque qualquer coisa preenche a sua alma. Você acredita em qualquer um. Você não precisa acreditar em mim. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Você não precisa acreditar nessa igreja, mas você tem que acreditar em Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, irmãos, às vezes, na hora de dormir, começa a pensar um monte de coisa. E aí tem uma música que um amigo meu fez quando eu era adolescente, jovem, e eu começo a cantar essa música agora. Quando você fica ansioso, o que você faz? Você fica mais desesperado? Você quer bater em alguém? Ou você vai orar? Ou você vai ouvir uma canção? Ou você vai ler um salmo? Aquieta minha alma, Senhor. O salmo diz o quê? 91. Que eu habito no esconderijo do Altíssimo. Mas não, você está agitado, você está desesperado, você está angustiado, você quer resolver. Pataquada. Porque você é um vazio de Deus. Você não tem nada de Deus dentro de você. Você só tem futilidade, só besteira. Você não confia no Senhor. Você não confia em Deus. Aí eu confio assim: mentira, mentiroso, mentirosa. Você não confia em Deus. Porque você quer dar um jeito em tudo, o tempo todo. Espera no Senhor que Ele vem. Espera que Ele vem. E quando Ele não vem, Ele vai te tratando. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mas não, você está louco, você está louca da cabeça, você está desesperado. A pessoa fala, você já está devolvendo. A pessoa conversa, você já está... Ei, esvazia-se de si mesmo e deixa que o Espírito Santo te encha. Se esvazie dessas coisas sem sentido, desses valores mundanos. E aí você já está desesperado. Alguém está te falando alguma coisa, você já está querendo devolver. Você nem sentiu a pessoa, nem quis conversar, nem quis entender. Você já está desesperado. Calma, calma. Calma, porque a Bíblia diz que as plantas se vestem melhor que todos. Que as flores dos campos se vestem melhor que todos, e ninguém comprou vestido para elas. Que os passarinhos comem e nunca passam fome, quanto mais você. E quando eu deito, eu começo a cantar a música que meu amigo fez, que diz assim: eu descobri que Deus me ama, magnífico. Eu descobri que Deus me ama, magnífico. Aí eu começo a cantar isso. E aí eu durmo. Porque não é sobre o que o cara disse que vai acontecer, é sobre o que Deus é em mim. Deus em mim é paz, Deus em mim é cura. Eu estou bebendo do quê? Cálice de Deus. Eu estou bebendo do quê? Do que você está bebendo? Você está bebendo do que da sua vida? Toda essa agitação, todo esse medo.
como eu escrevi aqui, você fica mais que 2 horas no WhatsApp, na TV, no Instagram, no TikTok, e você não lê a Bíblia. Aqui diz o texto que ele anseia para ir aonde? Na casa de Deus. Aqui diz no versículo 3 que ele ia na frente da procissão para ir à casa de Deus, ele ia com alegria. Sabe poucos lugares você bebe de Deus. Um dos lugares, sabe onde que é? É na igreja. Mas tem alguns aqui que só aparecem quando a gente vai dar roupa. E aí você vive angustiado. Você quer matar alguém, você quer bater em alguém, sabe por quê? Porque sabe quem é seu Deus? É você mesmo. Você é o Senhor de você. Não é Jesus que está no centro do seu coração. O trono do seu coração deve pertencer a Jesus, mas não pertence às suas dores, às suas mágoas, às suas opiniões, porque você é desenrolado, você é descolado, você já viveu pra caramba, você sabe, pá, você é o cara, você é a mina, você não sabe de nada. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nessa manhã o inferno é o lugar para onde você vai. É glória. Os dias são maus. O homem é mau. O homem é mau porque ele se afasta de Deus e bebe água suja. Sabe outro lugar onde você vai encontrar de Jesus? Da água, como a corça. Sabe onde que é? No seu quarto, fechar a porta, se ajoelhar e orar. É muita agitação, é muito barulho, é muita opinião, muita falação. Você precisa ouvir de Jesus. Você precisa, sabe? Você precisa sentar e ficar olhando o rio passar. E aí começa a passar um monte de coisa. Aí passa o problema, aí passa a dívida. E aí você fica lá sentado olhando. E as coisas vão passando. E aí você fica em silêncio. E aí você continua olhando. Aí vai diminuindo. Aí passou os 20 barquinhos das suas preocupações, 30 barquinhos. Aí daqui a pouco começou a passar 10. Começar a passar 15. Aí daqui a pouco passou 2. Aí você olha para o outro lado do rio. Aí você vê uma casa. Mas a casa sempre estava lá. É porque você não consegue parar e ver que Jesus quer te acolher. Ele quer te abraçar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o diabo ele não vem com um garfo se apresentando para a gente, para furar a gente, não. Ele quer deixar a gente, sabe o quê? Louco, doido, Sem consciência. sem consciência. Ah, porque eu sou preto, porque eu sou magro, porque eu sou gordo, porque eu tenho sapato, porque eu não tenho sapato. Nós acabamos de falar da ceia. O sangue foi derramado por cada um aqui. Só que o diabo ele manipula as coisas, ele nos engana, ele vem para matar, roubar e destruir. Quantas dores você tem dentro de você que se você buscar sentido nessas dores, não tem significado. É porque o diabo entrou na sua mente, ele está te manipulando. Porque os seus valores não são os valores de Jesus de Nazaré. São os valores do mundo, são as coisas do mundo. Jesus fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Você consegue perdoar, aí você fica dói a vida toda. Deus te chama para amadurecer, para ser um homem e uma mulher pleno, capaz, forte, com consciência. Mas você vive dodói. E aí o pai, o tio escolheu o outro, escolheu você, e você vive com essa ferida aberta. E você vive reclamando, e a vida sua é guiada por isso. Não, a sua vida tem que ser guiada pelo cheiro das águas. Sabe, você tem que beber, estar ansioso por beber de Jesus. A gente vê o pessoal, né, liga aquele som alto pra gente na porta da nossa casa, não tá nem aí, né? E aí a gente vê algumas pessoas folgadas
Sabe, a gente tem que não ser igual a eles, né? Mas ter uma atitude, não sei se é parecida, mas assim, eu não vou sair daqui, vou ficar quietinho. Sabe por quê? Porque Deus vai me abençoar. Pode gritar aí, pode cair o mundo, pode o que for. Deus! Eu sei que Deus vai me dar o pão de cada dia. Eu não vou roubar. Eu estou angustiado. Eu não vou no boteco. Aquela minha irmã me disse isso. Eu não vou. Abre aqui, pode entrar, meu querido. Pode deixar aberto, tá? Deixa assim. Tinha os cachorros entrando. Presta atenção em mim aqui agora, ó. Eu tenho que dizer tudo aquilo para ela. Não, eu não vou dizer. Sabe por quê? Sabe quem faz justiça para mim? Sabe quem luta contra os meus inimigos? É Deus. Mas não, você quer. Eu vou manipular. Eu vou falar aqui. Quando ele menos espera, quando eles menos esperam, eu pá! Não. Sabe por quê? Porque você vê isso no TikTok. Deus é bom demais. Sabe o que eu vejo no TikTok que eu gosto? E eu fico, aquelas historinhas que tem uma pessoa simples, alguém maltrata, aí chega outro, ajuda, aí aquele que é maltratado é um cara muito rico. Que besteira. A vida não é assim não. Quem direciona a sua vida é você, minha querida e meu querido, é você. Você tem se enchido do quê? Ter bebido do quê? 10 cairão a minha direita e mais um bocado a minha, mas eu? Minha querida, meu querido, é sobre isso. Não precisa se revoltar não, porque o guarda de Israel não dormitará. Ele não vacila, ele cuida de você. Mas beba dele, tenha confiança nele. Tem uma historinha que eu já contei aqui, mas eu vou contar novamente. Uma pessoa, ela caiu num abismo. E aí ela conseguiu se agarrar numa corda, numa coisa. E ela começou a clamar a Deus. Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí o que aconteceu? Deus falou: pode saltar que não vai acontecer nada. E isso era de noite. E ela não conseguia ver o que tinha lá embaixo. E aí, essa pessoa não soltou. Morreu pendurada. Quando amanheceu, sabe o que aconteceu? Ela estava a 2 metros do chão. Então a gente tem que confiar em Deus, meus irmãos. Tem que beber de Jesus. Tem que beber desta água. Nós bebemos água podre. Sua alma está cheia de mentiras. Sua alma está cheia de informações que não são a verdade de Deus. Eu peço agora que o Espírito Santo, lave a tua alma, lave os teus pensamentos, lave o teu ser, te dê sabedoria agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus lave a tua alma. Sabe por quê? Porque Ele quer te dar alegria. A gente pode sorrir mais, irmãos. É tão bom sorrir. Deu uma risada, todo mundo riu. É tão bom. É Deus prosperando. É Deus prosperando. E assim, a prosperidade não são coisas materiais. Glória. Irmão, sorrir é melhor do que fechar a cara, receber alguém com sorriso. Irmãos, Deus veio para nos salvar. O texto diz, em 3 versículos, que Ele é nosso Salvador. Você crê nisso? Amém. Salvador do quê? Salvador do inferno, Salvador dos meus sentimentos, Salvador dos meus pensamentos, Salvador da minha língua, Salvador da minha angústia, Salvador do meu desespero, porque Ele é Deus para te salvar completamente. Isto, Deus cura minha ferida. É sobre isso, Deus quer te salvar nessa noite, minha querida e meu querido. Mas permita que Ele seja esse Salvador. Ele te dá esperança.
Meu querido e minha querida, não assista televisão no final do dia para ver aqueles programas de miséria, de desgraça, de morte. Tem gente que gosta disso, meu querido, e você acha que a vida é só isso? Que a vida não tem sorriso, não tem alegria? Tem sim. Vai ter coisa ruim? Tem sim. Mas você tem que ser a esperança do mundo. Jesus é a nossa esperança. Às vezes a tua alma está perturbada porque você só bebe porcaria, só coloca, busque de Jesus, cante canções. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Vai dormir escutando a palavra de Deus. Como eu faço isso? Com o celular. Baixa lá a Bíblia que tem falando lá, o cabra falando. Em nome de Jesus, isso não é brincadeira. Vai dormir ouvindo a palavra de Deus, aí você agarra no sono. Daqui a pouco o celular apaga, acaba, sei lá, ele vai desligar sozinho. Tem gente aqui que vai todo dia dormir com o celular na mão. Eu estava almoçando essa semana ali, uma jovem da igreja estava comendo com o celular na mão. Eu tomei o celular dela, eu falei, ó, sua mãe morreu? Não, seu filho morreu? Não, então você não precisa dessa bosta, desculpa a palavra. Você não precisa dessa bosta, dessa merda. Perde a possibilidade de sentar à mesa com a família, de conversar, de bater um papo. Vou te ensinar uma coisa que eu aprendi com meu pai. Domingo, pelo menos no domingo, tem que sentar à mesa e comer. Nada de comer com o prato na mão na frente da televisão. Você não conhece as dores do seu filho, sabe por quê? Porque você está em Nárnia, você está... Senta e conversa. Senta e conversa. É sobre isso. É sobre isso. É sobre a gente fazer as coisas certas. Eu peço que Deus te... Você está amarrado agora, mas agora você está desamarrado em nome de Jesus. Para algumas coisas dentro da sua casa que não te deixam avançar na sua vida espiritual. Você está amarrado e agora, em nome de Jesus, nós quebramos o laço. Sabe, você tem que orar. Será que os seus filhos te veem orando de joelhos? Então, por que a gente vive tanta miséria, desesperança? Porque a gente não bebe da água limpa. Porque a gente vive ansioso. Porque a gente está confiando no cartão de crédito. A gente está confiando no Bolsa Família. A gente está confiando no salário. A gente está confiando no tio, no pai, na mãe. Quando a nossa esperança tem que estar em Jesus de Nazaré. Alegria, Ele quer te dar alegria. Ele é teu Salvador. Sabe, a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas você chora todo dia, meu. Para de chorar, mulher. Para de chorar, homem. Você tem uma esperança, a sua esperança está em Deus. Ele é nosso Salvador. Ele é o meu Salvador. Por isso eu louvarei. Por isso eu louvarei. Sabe, canta. Tem aquela canção, quem canta os males espanta. Quem canta, quem louva se conecta com Deus. Quem canta é sarado por Deus. Quem lê a Bíblia ouve a voz de Deus. É difícil, irmãos. Eu sou um cara agitado, mas tem hora que eu me tranco lá no escritório e fico quieto. Aí, você já viu um cara viciado? Fica. Aí vai eu mexer no celular. Aí eu vou indo. Aí eu começo a ficar com raiva de mim. Aí eu quero usar droga. Aí eu quero mexer. Aí eu faço o quê? Eu vou desligar essa porcaria. Aí a adrenalina vai abaixando. Aí eu vou começando a ler a palavra. Aí eu vou orando. E aí as minhas dores vão passando, vão sendo saradas. E aí eu tenho paz. Aí eu olho para a vida assim e falo: é isso, é nesse lugar que eu quero estar, aos pés de Jesus. Então, meu querido e minha querida, o texto diz aqui,
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Deus. Eu quero que você esteja ansioso por Deus, que você deseje Deus, que você deseje a palavra de Deus, que você ore, que você busque, que você se quebrante. E aí todos esses medinhos, toda essa ansiedade de vocês e minha vai embora. Então, igreja amada do Senhor, não suma aqui dessa igreja não, viu? Fique aqui, porque aqui a gente tem anseio por Deus. A gente quer Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias. A minha alma tem sede de Deus vivo. Que nessa manhã você beba de Deus e que toda a sua ansiedade seja levada embora por Ele, que toda a sua ansiedade seja respondida por Ele, que toda a sua dor, todo o seu pensamento, todo o seu medo seja respondido por Jesus, porque Ele é a água da vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Eu acho que o culto foi bom. Pastor? Oi. A glória. Amém. Que hora é essa, pastor? 10h40. Você falou que eu posso falar. Espera só um minutinho, filho. Não acabou o culto ainda não, já vou te dar seu negócio. Senta aí, fica quietinho. Vamos continuar adorando ao Senhor. Nossa, ele... Que possamos ter esse desejo, como a morsa tem de até o ribeirão para beber da água limpa. Que possamos ter esse desejo pela palavra do Senhor, de ir até Ele, aos pés dEle, conversar com Ele, pedir perdão pelos nossos pecados, porque foi naquela cruz que Ele deu aquela vida dEle para que possamos estar aqui nessa manhã. Amém? Deixa eu só não atrapalhar, vou passar. Tá bom. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi o Deus falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim.
queremos, que o Senhor venha entrar na casa do nosso coração e fazer uma faxina, Deus. Tirar tudo aquilo que não presta, Deus, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Algumas coisas não fazem sentido, algumas coisas não nos ajudam a conhecer mais o Senhor, tem tomado o teu tempo, Deus, nas nossas vidas. Ai, Jesus, limpa minha alma, Deus, limpa meu coração, tira toda a angústia, toda a ansiedade, Deus. Em vez de eu ficar fazendo força dentro de mim para tentar resolver alguma coisa, ficar angustiado, desesperado, que eu confie no Senhor, que eu tenha fé, Deus. Mas isso às vezes está tão longe da minha vida, porque meu dia a dia é só de futilidade, de besteira, de porcaria, de coisas sem sentido, uma vida vazia, uma vida medíocre. Ah, Deus, muda os nossos dias, Deus, muda meu dia dos meus irmãos. Oh Deus, que a gente queira beber de Jesus, que é a água da vida, porque Jesus disse: quem beber desta água não vai ter mais sede. Oh Deus, às vezes a gente está ansioso porque a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, porque a gente quer a justiça conforme os nossos caminhos, mas a gente não ora e busca do Senhor a solução. A gente não busca do Senhor a resposta. A gente não busca de Ti, Jesus, o querer. E aí a gente vive brincando, e a gente vive se galfinhando, se maltratando o outro, maltratando a gente mesmo. Ah, Santo Espírito, sopra no meio da tua igreja, o Espírito de paz, de cura, enche as nossas almas com a água da vida que é Jesus, ó Deus. Deus, se atenta para a gente agora, para as dores de cada um, ó Deus. Vira os teus olhos para cá, Senhor, estende as tuas mãos para o teu povo que se reúne neste lugar nesta manhã, ó Pai, e nos dá de beber da água da vida que é Jesus. Ó Deus, tira todo medo, todo desespero. Ó Deus, eu creio na cura do corpo físico, ó Pai. Se tem alguém aqui doente, ó Pai, com alguma dor, cura agora, porque o Senhor é Deus para isso, o Senhor é Jesus para isso. O Senhor é o Deus da cura da alma e do corpo físico, ó Deus. Cura, Pai. Venha, Pai, dá uma palavra de cura, Pai, porque nós cremos nisso nessa manhã. Ah, Deus, nos ensina a beber. Que possam cair 10 de um lado, 1 milhão do outro, e a gente continua tranquilo, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa espada, o Senhor é a nossa salvação. Que a gente vá para casa agora, Deus, que a gente tenha um domingo, restante do domingo de paz, que a gente sente à mesa, mesmo que tenha um arroz, um salsicha, Deus, mas que a gente olhe uns para os outros e vive em paz, porque a nossa esperança está no Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede ao meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas.
maravilha que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. As palmas para vocês, Jesus. Podem se acercar. Nós vamos servir o café da manhã e depois nós vamos fazer a distribuição de roupas. Quem quer ganhar um cobertor aí? Se você quer ganhar um cobertor, pega a sua roupa e no final você vai passar aqui na porta e a gente vai orar por você. Você vai sair coberto desse corpo seu aí bonitinho e coberto na alma. Só que não pode ter pressa, tá? Você vai sair com a cobertura espiritual, tá? E aí eu vou pedir para Leila, se a Vanessa puder ficar, Lopes, os irmãos aí ficar para orar pelas pessoas, tá bom? Vamos, gente, agiliza aí, Guilherme. O pãozinho do outro lado, ó. Vamos orar pelas pessoas. Ô, menino, cadê? Gustavo? O Will, pega ali uns cobertores ali pra mim. Bianca, vocês depois, se não estiver pegando os cobertores, fica aí também, viu, Viseu? Pra gente orar pelo povo, tirar a foto que está recebendo o cobertor, tá? Que você tenha um domingo aí, da horinha, gostosinho. Hoje tá friozinho. Abraça a sua esposa, põe o seu filho no seu peito e tenha um domingo tranquilinho. Gustavo, bota uma mulata, não tem música, né? Toca aí, Lindinho, toca aí.